Jesus nunca concordou com tudo isso que está acontecendo nos dias de hoje. Nós temos que ser mais fiéis. Eu, por exemplo, meus irmãos, está aqui a minha esposa. Eu digo para você uma coisa: não existe casamento perfeito, existe casamento a ser aperfeiçoado. Eu não concordo com a ideia de casamento perfeito. Eu não concordo com a ideia de casal perfeito. Não existe nenhum casal perfeito. Mas existem casais que devem se submeter ao crivo da exigência de Deus, para que eles possam alcançar um nível melhor para se apresentar na presença de Deus. Você vai ver Josué dizer: eu e a minha casa serviremos. Então nós vamos fazer uma dissertação de servir. Vamos entender como é que eu e você estamos, juntamente com a nossa casa, juntamente com a nossa família, influenciando aqueles que estão ao nosso derredor. Então agora escute, nós falávamos sobre ateísmo cristão. Sabe por que muitos crentes, muitos pais, mães, estão lá dentro, os seus filhos estão fora? Porque eles não conseguem ver cheio de Jesus. Eles não conseguem olhar para aquelas pessoas que deveriam ser os seus indicadores do reino dos céus e ver neles identidade de Jesus. Um grave problema, pastor. Um grave problema. Mas que está dentro da minha competência e dentro da sua competência de ser resolvido. Nós podemos ser influenciadores. Nós devemos ser influenciadores primeiramente dos nossos filhos. Os meus filhos acompanham todos os dias os problemas que eu tenho com a minha esposa. E eu acho interessante que o Luiz Fernando, ele é tão piada que às vezes ele até brinca. Ele brinca. Mas é porque, graças a Deus, os meus filhos já assimilaram a ideia de prestar um bom serviço ao reino dos céus. Os meus filhos, pela misericórdia de Deus, eles são muito voluntários. O Luiz Fernando agora resolveu fazer discipulado por vontade própria. Eu nunca o obriguei a isso. Nunca. A Sarah Stephanie vai no mesmo caminho. As músicas que os meus filhos ouvem, fui eu que ensinei a ouvir. Fui eu que um dia peguei, abri um YouTube, comprei um CD, mostrei e digo: olha, ouça essa música. Eu não estou falando de música sertaneja, eu estou falando de pregador nu, eu estou falando de DJ TV, tudo aquilo que está dentro da estrutura deles. E graças a Deus, meus irmãos, eu te dou aqui todos os equipamentos que eles têm, pode abrir, fique à vontade. Até há um tempo atrás, de repente, aquela mocinha bonita que está lá atrás, de repente ela começou a se interessar por um tal de One Direction. Chamei para conversar. Falei: vem cá. Não procede. Está errado. Isso não conduz ao reino dos céus. Deus lá em cima não tem o menor interesse nesses moços da maneira que eles estão aí. Esses moços são apenas sedutores. Esses moços não têm compromisso com o pai e com a mãe que está lá dentro de casa sofrendo para criar os seus filhos. Talvez esse problema você também possa, se não passou, ainda vai passar. Mas você tem que ter muito discernimento de Deus para você ter coragem de não abrir nenhum tipo de concessão para o seu filho, muito menos negociar os valores morais com ele. Luiz Fernando tem 17 anos e eu não tive vergonha de dizer para ele: meu filho, se case virgem. Por quê? Porque é bíblico. Porque é bom. Porque Deus aprova. E eu torço, luto. Se ele conseguir, glória a Deus, eu espero que consiga. Agora você entenda por que o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, se você nunca atentou para esse detalhe, por favor, atente agora. Quando no versículo 18, se não me engano, ele vai falar dos dardos inflamados do inimigo. Mas o que são esses dardos, meus irmãos? O que são esses dardos? Nada mais do que conceitos morais depravados, distorcidos, fora da estrutura do que Deus realmente projetou para a sua e para a minha vida. Quando Paulo fala sobre nós realmente combatemos isso com o escudo
fruto da fé. Porque quando você tem fé, mas o que é fé, meu Deus? Fé não é apenas uma estrutura, você define fé como uma série de pilares.